No vídeo de hoje, nós iremos mostrar a configuração e iremos apresentar o novo app, que é o Gestor Alt. O Gestor Alt tem como principal funcionalidade permitir que o gerente autorize o cancelamento de itens e cupons no app, sem a necessidade de se dirigir fisicamente ao caixa específico. A ferramenta proporciona maior praticidade e autonomia, permitindo que o gerente realize essas autorizações de onde estiver. Então, a primeira parte da configuração do Gestor Alt é primeiramente você ter a licença. Então, a licença é a licença Gestor Alt, que está aparecendo aí no vídeo, e a validação dessa licença é feita por filial, e não há limites de licenças. A segunda configuração é que precisa atualizar o PDV para instalar o serviço do Gestor Alt. Então, quando você for instalar o PDV, não vai precisar marcar nenhum componente que vem, porque o serviço do Gestor Alt será instalado juntamente com a atualização do PDV. Vou abrir aqui a minha aba de serviços. E esse daqui é o serviço do Gestor Alt que está instalado na minha máquina. Para a gente encontrar também o serviço aqui na pasta, nós podemos vir aqui no Gestor PDV. E aqui tem a pasta Gestores Alt. E aqui tem a pasta com os arquivos. E aqui tem o arquivo de log, que aqui pode verificar se está tudo funcionando corretamente com o aplicativo. A terceira configuração será feita aqui no Gestores Retaguarda. Então aqui no Gestores Retaguarda eu vou precisar ter o meu usuário, certo? Então, por exemplo, eu tenho meu usuário Letícia. Então, eu vou vir aqui em segurança, usuário, usuários ações. Vou selecionar meu usuário, Letícia, e aí eu vou pesquisar aqui, por exemplo, como Alt. E aqui aparece autorizar cancelamento no PDV via Gestor Alt. Então precisa estar marcado. Então, para eu autorizar o meu usuário a cancelar pelo aplicativo, tenho que vir em usuários ações e marcar essa permissão. A permissão para cancelar no aplicativo, ela vai ser filtrada pela ação e não se o usuário estiver amarrado a um funcionário como gerente. Então, por exemplo, aqui está como gerente a Letícia, só que o sistema ele não vai fazer essa busca de quem tem a permissão de gerente, não. Ele vai vir aqui em usuários ações e qual usuário que tiver marcado essa permissão aqui em ações é o que vai ter direito a fazer o cancelamento no app do Gestor Alt. Ou seja, o usuário só vai aparecer no aplicativo se esta ação estiver marcada. Depois de ter feito essa configuração aqui nos gestores, eu vou replicar os dados para chegar no PDV, as informações. E aí depois que eu fizer a réplica, aí sim agora a gente pode passar para o aplicativo. O aplicativo ele vai estar disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, se você é um usuário de Android, você abre a Play Store e procura por Gestor Alt, que você vai encontrar. Caso você seja um usuário de iOS, como por exemplo iPhone, você abre a sua Apple Store e digita como Gestor Alt, que também você vai encontrar e pode baixar. Depois que você baixar o aplicativo, aqui nos gestores, nós vamos vir aqui em utilitários, configurações, irei procurar por integrações, que é esse daqui. Vou vir aqui em Gestor Alt. Aqui eu vou gerar meu token. O meu token aqui já está preenchido, mas se no seu caso tiver sem nada preenchido, só você clicar aqui em gerar token, que vai ser gerado. E o token ele é gerado apenas uma vez para cada empresa ou filial. E depois eu vou exibir o QR Code, que esse QR Code aqui a gente vai escanear com o aplicativo. Então, a gente vai partir agora para o aplicativo. Então, eu estou aqui com o meu telefone Android. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Gestor Alt.
Vou clicar aqui em entrar, vou dar permissão para usar a câmera e vou escanear o QR Code. Aqui vai aparecer os usuários que eu dei a permissão lá no usuários ações. Vou entrar na Letícia, vou colocar a senha e vou entrar. Então, essa daqui é a tela principal do gestor Alt. Agora a gente vai para o gestor PDV, vou fazer alguns cancelamentos para demonstrar como funciona o aplicativo. Então, aqui no meu gestor PDV, eu vou colocar o meu item e aqui agora eu vou apertar o menu F4 para cancelar o cupom. Vou clicar em sim. Aí meu telefone vai carregar a informação. Como vocês podem ver, aqui aparece o caixa, qual é, caixa 1, se é cupom ou item, que aparece como cupom, o motivo, total da solicitação, valor, 4,25, e quem foi o operador de caixa que está solicitando esse cancelamento. Então eu vou clicar aqui, aí aqui tem mais detalhes, como por exemplo ali em cima, solicitação pendente. Aqui aparece a descrição, cancelamento de cupom em caixa 01, motivo, o cupom está com pendente, operador de caixa, total da solicitação e a data da solicitação, a data e o horário. Então, eu clicando aqui em aceitar, vai aparecer a mensagem: atenção, esta ação fará com que a solicitação seja aceita. Deseja continuar? Clicando em sim. Solicitação aceita com sucesso. E aqui para mim no PDV aparece o comprovante de cancelamento. Então, foi feito o cancelamento pelo aplicativo. Também, além de você usar o Wi-Fi, o sistema do gestor Alt permite você utilizar os dados móveis. Então, se você tiver, por exemplo, em um outro local na rua, viajando, você consegue utilizar o gestor Alt sem nenhum problema. Então, eu vou puxar minha barra de notificação, vou desligar o Wi-Fi e vou ligar os dados móveis. Vou lançar um pedido. Vou cancelar o cupom. E aí, como vocês podem ver, o cupom para mim chegou sem nenhum problema. Vou aceitar. E aí, como vocês podem ver, cancelou sem nenhum problema, mesmo estando utilizando os dados móveis. Além disso, o aplicativo também te manda notificações. Por exemplo, vou sair do meu aplicativo e aí eu vou lançar um pedido. Vou cancelar o cupom. Aí eu vou puxar minha barra de notificação e aqui aparece para mim, ó, cancelamento de cupom. Observe. E aí, quando eu clicar, vai me abrir o aplicativo com a solicitação do cancelamento. 15,78. O operador tá tudo batendo, então eu posso cancelar. Então também, mesmo se você não tiver com o aplicativo aberto, o aplicativo ele vai te mandar uma solicitação de cancelamento de cupom ou de item sem nenhum problema aonde você estiver. Também é possível fazer o cancelamento de itens. A gente fez o de cupom, vou fazer o de item agora. Vou colocar alguns itens aqui. Vou usar o menu F5 de cancelar item. Irei selecionar o meu item. Então aqui aparece item número 2. Então eu clicando aqui, ele me aparece aqui embaixo, ó, qual é o produto que eu estou querendo cancelar. O nome, a braçadeira e o número do item no cupom. Clicando em aceitar, normalmente ele vai cancelar o item para mim. Ainda sobre o cancelamento de item, eu vou abrir aqui no meu PDV os parâmetros do sistema. Então aqui no parâmetro do sistema, se eu for vir aqui em operacional, aqui embaixo tem esse parâmetro: deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda e dos itens. Vou marcar como sim, vou confirmar. Então aqui eu vou selecionar agora os itens. E aí, quando eu for usar o menu F5 de cancelar item, vou selecionar qual é o meu item. Aí agora vai aparecer esse motivo de cancelamento para mim. Vou selecionar o meu motivo, por exemplo, produto danificado ou com defeito. E aqui no aplicativo, como vocês podem ver, ele vai chegar com produto danificado ou com defeito, que foi exatamente o que eu selecionei no motivo. Então, depois é só aceitar o cancelamento.
Então, esses motivos de cancelamento, eles já vêm pré-cadastrados nos gestores retaguarda. Caso você queira cadastrar outros, nós vamos aqui no gestor retaguarda, vamos vir aqui em arquivo, outros, cadastro de motivos de cancelamento. Então aqui a gente pode alterar ou cadastrar outros motivos que vão aparecer no PDV. Também, além de aceitar o cancelamento, existe a opção de você recusar um cancelamento pelo aplicativo. Se você fizer isso, o sistema do gestor PDV ele vai exibir uma mensagem clara informando cancelamento negado pelo administrador. Essa mensagem vai permanecer na tela por aproximadamente uns 10 segundos. E mesmo que o operador ele clique para poder sair, a tela não vai fechar. Só vai ser fechada depois desse período. Então vou fazer um teste para vocês poderem ver. Colocando aqui o produto. Vou pedir para cancelar o cupom. Vou abrir. Vou clicar aqui como recusar. Essa ação fará com que a solicitação seja recusada. Deseja continuar? Colocar como sim. E aqui no PDV, como vocês podem ver, cancelamento negado pelo administrador. Se eu clicar aqui em fechar, não vai. E nem clicar em confirmar, não fecha. Só fecha depois desse tempo de 10 segundos. Quando a gente seleciona para poder fazer um cancelamento de uma venda ou de um item, aparece o número do caixa. Esse número do caixa se baseia nessa informação aqui, ó, caixa 01. Então, se por exemplo eu quiser trocar para caixa 02 ou caixa 03, eu preciso fazer o seguinte, aqui nos meus gestores, vou vir em opções, configurações do caixa. E aqui eu vou vir em terminal do caixa e vou alterar. Vou colocar, por exemplo, 10. Vou confirmar. E aí, depois que eu confirmar, eu preciso encerrar meu movimento e iniciar novamente para mudar o número do caixa. Então aqui eu vou encerrar meu turno. Vou entrar novamente. Aqui no gestor PDV, como vocês podem ver, está o caixa 10. Então eu vou fazer uma venda. Vou pedir para cancelar. E aqui no aplicativo, como vocês podem ver, apareceu caixa 010, que foi o que a gente trocou aqui agora há pouco. Uma observação muito importante com respeito ao número dos caixas. Caso seja identificado um número de caixa duplicado, o aplicativo ele vai ser bloqueado, certo? Exibindo a seguinte mensagem. Vai aparecer no vídeo a mensagem. E essa mensagem contém as seguintes informações. O número do caixa, que está com a numeração duplicada. O número de série. O nome do operador que está utilizando esse caixa duplicado. O endereço de IP do caixa. O status de conexão, ou seja, se o serviço está iniciado ou não no caixa, o serviço do gestor Alt. E a versão do serviço do gestor Alt. Ou seja, se você tiver dois caixas com a mesma numeração, por exemplo, numeração 2, o caixa que tiver sido registrado primeiro com a numeração 2 vai permanecer ativo e o outro com a numeração duplicada vai ser bloqueado e não vai poder receber notificações no aplicativo do gestor Alt. Portanto, o cancelamento só poderá ser realizado diretamente pelo próprio gestor PDV. Então, exemplificando, se você tiver 5 caixas, com 5 caixas com a mesma numeração, por exemplo, a numeração 1, e você utiliza o gestor Alt nesses 5 caixas. O primeiro caixa, que está com numeração número 1, ele vai receber a notificação no aplicativo. Já os outros, se você quiser usar o aplicativo gestor para poder cancelar algum item ou cupom, não vai ser possível e vai aparecer a mensagem que aparece aí no vídeo, bloqueando o uso do aplicativo. E só vai poder ser desbloqueado o aplicativo quando as numerações estiverem corretas, ou seja, quando nenhum caixa estiver com a numeração duplicada. Outra função que a gente pode utilizar aqui no gestor PDV é vir em opções, funções, log do sistema. Aqui a gente vai conseguir ver
quais foram as vendas que foram canceladas no aplicativo. Então aqui, por exemplo, aparece cancelamento confirmado pelo administrador, o número do cupom 48 e aqui pelo app. Então tudo a gente consegue ver também, que vai estar determinado aqui como app, aqui no log do gestor PDV. Vindo aqui para o aplicativo, nós temos essa tela aqui de cancelamentos, que é onde vai chegar. Aqui embaixo temos a tela de respondidos, que vai mostrar todos os cupons ou itens que eu respondi, seja como que eu cancelei ou que eu recusei. Então aqui vai aparecer. E aqui também na tela de respondidos, se eu for clicar numa solicitação na tela de respondidos, ele vai me dar mais informações, como por exemplo, aqui a questão do cupom, que está como excluído, o status da venda, aqui vai aparecer, né, o operador de caixa e qual foi o gerente que autorizou esse cancelamento do cupom, aqui aparece. Aqui a data da solicitação, do cancelamento e a data da resposta. E aqui tem as configurações, que aqui eu posso marcar se eu tenho que ativar as notificações ou não. E aqui tem a opção de sair do usuário, que se eu quiser trocar de usuário ou se eu quiser escanear um outro QR Code aqui, eu também posso fazer por aqui. Também é possível utilizar mais de um telefone para a mesma empresa. Então vou fazer um teste aqui, eu vou estar com dois telefones, um telefone Android e outro telefone iOS. Então eu vou colocar um item aqui, vou cancelar o cupom e como vocês podem ver, apareceu nos dois telefones, tanto no iOS quanto no Android, a solicitação do cupom. Então eu vou cancelar aqui no iOS. Como vocês podem ver, cancelou no PDV. E aqui também no Android ele já saiu a notificação mostrando que foi respondido. Então essa daqui é a demonstração que eu quis fazer para dois telefones. Pode usar 3, 4, quantos telefones quiser. E tanto de sistemas operacionais diferentes, tanto o iOS quanto o Android. Então esse é o vídeo de configuração e de apresentação do novo app, o Gestor Alt. Qualquer dúvida que tiverem, pode estar entrando em contato com o nosso time de suporte. Um forte abraço a todos!